Olá! 4 anos depois da consolidação do golpe que impeachmentou a ex-presidenta Dilma, a crise brasileira atinge os mais altos patamares. Com Bolsonaro na presidência, a democracia continua sob ataques, enquanto a população trabalhadora sofre para sobreviver com o aumento do desemprego, da pobreza e com a retirada de direitos. Na entrevista central, a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fala sobre o retrocesso na política habitacional e sobre o programa Casa Verde e Amarela. Nossa reportagem demonstra como o problema do déficit habitacional pode se agravar ainda mais durante a pandemia, com as ameaças de despejo e o aumento da coabitação. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Há 4 anos, no dia 31 de agosto, a ex-presidenta Dilma Rousseff teve o mandato cassado em votação com 61 votos favoráveis ao impeachment no plenário do Senado. Michel Temer assumiu a presidência, emplacou a reforma trabalhista e criou o limite para os investimentos em saúde e educação. Uma política de austeridade que torna a crise sanitária enfrentada hoje ainda mais caótica e brutal para a população. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piacese. 4 anos depois do Senado Federal aprovar o processo de impeachment da então presidente Dilma, o país mergulhou no caos econômico, sanitário e político. O Brasil contabiliza hoje mais de 120 mil mortes pela Covid-19. Com 12,9 milhões de desempregados, o Produto Interno Bruto deve encerrar o ano com queda de 0,6%. O aumento da miséria e da fome e o dólar disparado. Além de tudo isso, a moeda brasileira foi desvalorizada em 29,5%, sendo a moeda mais desvalorizada do mundo. O golpe também representa a retirada de direitos e uma ameaça à democracia, conforme o jurista da Associação dos Advogados e Advogadas pela Democracia, a DJC, Marcos Vinícius Seixas, explicou. A entrega do pré-sal a grandes empresas estrangeiras, por exemplo, comprometeu o Fundo Social instituído pelos governos Lula e Dilma e que destinava 75% das verbas do petróleo para a educação e 25% para a saúde. A principal vítima do golpe foi uma mulher, a primeira a ser presidenta do Brasil. Após o golpe, as políticas públicas voltadas para o bem-estar da mulher foram desmanteladas. A ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Eleonora Mennicucci, disse ser necessária uma política do cuidado. Então, política do cuidado não é esse cuidado do cuidar, assim, passar a mãozinha, não. É cuidar do ponto de vista de uma política pública que comece a romper com a divisão sexual do trabalho. O Congresso Nacional é o grande responsável pelo golpe e pela atual situação do país. A denúncia é do cientista político Francisco Fonseca. O que veio daí foi reforma trabalhista, terceirização irrestrita, reforma da Previdência e a emenda dos gastos sociais. Com a eleição de Bolsonaro, os ataques à democracia têm crescido e podem ser percebidos no dossiê sobre ativistas antifascistas, nos ataques antidemocráticos ao Supremo Tribunal Federal, em tentativas de censura da imprensa e também no negacionismo científico, que prejudica o meio ambiente e a saúde da população. O cientista político André Singer comenta essa prática autoritária do governo. Embarque imediato. Desde o início do governo Bolsonaro, nós temos assistido diversos tipos de ação, algumas retóricas, outras efetivas, de ataques à democracia. Na verdade, o processo de desgaste da democracia brasileira vem desde aquilo que eu chamei de golpe parlamentar, que foi o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Mas é um processo que se acentuou fortemente depois da eleição do atual presidente da República em 2018. A única coisa que pode ser feita é reagir diante de cada um desses ataques, e as agressões aos jornalistas fazem parte desses ataques,
precisam ser contestadas pelas organizações da sociedade civil, mas não só pelas organizações da sociedade civil, mas também pelas instituições, como o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e outras. Na verdade, apenas se construir uma grande unidade em torno da preservação da democracia, nós vamos ser capazes de evitar que este processo resulte em um novo autoritarismo como aquele que nós vivemos por 20 anos depois do golpe de 1964. O afastamento da presidenta Dilma e o desrespeito à soberania popular do processo eleitoral que a escolheu é também entendido como um golpe midiático. Contou com notícias falsas e disseminação de ódio por empresas de comunicação para atrair a opinião pública. Para entender o funcionamento dos meios de comunicação e se blindar contra a captação de dados pessoais por conglomerados midiáticos, confira a dica de leitura da jornalista Aline Oliveira, direto do Ceará. Parada cultural. Minha dica de hoje é a leitura do livro Comunicações em Tempos de Crise, escrito por Helena Martins, que é professora da Universidade Federal do Ceará e jornalista. Esse livro ele faz parte da coleção Emergências da Expressão Popular e ele pode ser encontrado em todas as bancas aí espalhadas pelo Brasil e também através do site. Caso você não queira comprar, você tem a opção também de baixar gratuitamente a versão em PDF. Então vamos aproveitar para atualizar as nossas leituras nesse período de pandemia, né, e fortalecer ainda mais a batalha das ideias que a classe trabalhadora tanto necessita. 6 movimentos populares urbanos divulgaram nota rechaçando o programa habitacional de Bolsonaro. CMP, MTD, CONAN, MLB, MNL e UNP defendem que o projeto batizado de Casa Verde e Amarela é, abre aspas, a ilusão de um financiamento, fecha aspas, e nomeiam Bolsonaro como inimigo da moradia popular. O programa não prevê a construção de casas para a população mais vulnerável, que representa 80% do total do déficit habitacional. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil. No Brasil, morar, em vez de ser um direito, muitas vezes acaba sendo um privilégio. De acordo com os últimos dados do IBGE, o déficit habitacional já passa de 7 milhões de moradias. A raiz deste problema é o preço alto dos aluguéis e a cruel especulação imobiliária nas grandes cidades. A pandemia acentuou uma onda de despejos, colocando mais gente ainda em situação de rua ou de coabitação, quando pessoas dividem casas com parentes. O impacto destes elementos econômicos são decisivos para o déficit habitacional, como explica o professor Nabil Bonduque. E o que a gente percebe é que aumentou muito no déficit aquele componente chamado ônus excessivo de aluguel, né? Ou seja, as pessoas não estão conseguindo pagar os aluguéis estão comprometendo uma parcela muito grande da renda. Nabil ainda explica os efeitos da especulação com a terra na formação do déficit habitacional. A especulação com a terra, ela torna esse mercado um mercado também, vamos dizer assim, inacessível para a população de baixa renda, uma vez que os instrumentos que existem hoje, inclusive na nossa Constituição, no Estatuto da Cidade, como o combate a terrenos e imóveis ociosos subutilizados, eles não são efetivamente utilizados pelos municípios. A coordenadora nacional do MTST, Isadora Brito, também analisa os efeitos da política ultraliberal em vigor, que interrompeu programas de acesso à moradia. A política pública de moradia hoje não existe, né? O Minha Casa Minha Vida acabou, o programa aí, Minha Casa Verde e Amarela é o sepultamento do Minha Casa Minha Vida a entidades, então hoje não há um fomento à política pública de moradia nem no âmbito nacional. Nos estados a gente vê muito menos isso e nos municípios menor ainda. O programa Casa Verde e Amarela remove o subsídio de até 90% das habitações para famílias de baixa renda. Confunde a construção de moradias de interesse social com os interesses do mercado imobiliário e tem sido apontado como um plágio mal feito do programa de habitação Minha Casa Minha Vida. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com a ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior. Entrevista Central.
Hoje a nossa entrevista central conversa com Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, ex-presidenta da Caixa Econômica Federal, que coordenou o programa Minha Casa Minha Vida no governo Dilma Rousseff. Miriam, obrigado pela sua participação. Você já classificou na imprensa o programa Casa Verde Amarela do governo Bolsonaro como fake. Você poderia nos explicar essa afirmação? Porque ele é um programa fake, ele vai ter um efeito insignificante, é um absurdo chamá-lo de substituto do programa Minha Casa Minha Vida, porque ele não foca no principal problema de habitação do Brasil, que é a falta de casas, o déficit habitacional. 80% do déficit habitacional do país se concentra na população de menor renda, né? Da população que tem renda até mais ou menos R$2.000. E o que eles propuseram é redução dos juros para essa faixa de renda e no Nordeste. No entanto, quem tem essa renda de R$2.000 tem muita dificuldade de tomar um financiamento, porque não tem renda suficiente para isso. Às vezes é um trabalhador informal que tem dificuldade de comprovar renda, portanto, sem ter um enorme subsídio, essas famílias não têm capacidade de tomar esse financiamento. A diferença do Minha Casa Minha Vida, a grande inovação do Minha Casa Minha Vida, foi que nós priorizamos esse público, né, dando um subsídio grande, coisa que esse governo simplesmente está acabando. Miriam, você falou que há um foco em reduzir juros. Isso significa que a Caixa não vai ser a grande operadora do programa. Os bancos privados vão ter uma importância grande. Aparentemente, até agora, tem muita coisa que está proposta para regulamentação depois de aprovada a medida provisória. Então, a gente não tem como ainda avaliar a extensão das medidas que estão sendo tomadas. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante dizer, né? Eles estão continuando com os recursos do Fundo de Garantia e disseram que estão aumentando, com isso vai ser possível contratar mais 350 mil casas em 4 anos, ou seja, 100 mil a mais por ano. É absolutamente insignificante, mas isso é financiamento e para rendas maiores. E a outra linha de trabalho é a regularização fundiária, que é 130 mil unidades, 400 mil também para 4 anos. Fala de 4 anos como se eles fossem estar governando nesse período todo. Então, são metas muito pequenas, né, para a realidade brasileira e não ataca o principal problema, que é a falta de moradia para a população mais pobre. Miriam, e por que esse foco no Norte e Nordeste, se o déficit habitacional no Brasil inteiro, existe déficit habitacional no Brasil inteiro? O governo está tentando conquistar, com várias iniciativas, um apoio maior. É a região que sempre mais o rejeitou, onde ele teve menos voto, que mais o rejeita. Ele está tentando construir alguma relação aí com a região. Lembrar que é fake, inclusive por isso, porque a região Nordeste, a renda é menor, portanto, não adianta reduzir o número de famílias com renda menor é ainda maior. Então, não adianta reduzir o juro, porque não vai atender essa população, ela não tem renda para comprar. Então, se eu tenho uma pessoa com uma renda de R$ 1.800, ela tem condição, tem uma família, marido, mulher, filho, ela tem condição de pagar uma prestação de R$ 600, R$ 700? Não tem condição. Dificilmente ela tem condição de, como eu já disse, de comprovar a renda. O que dá para dizer com certeza é que esse projeto é um projeto fake, não tem impacto algum no problema habitacional do país e não vai... e especialmente para a população mais pobre, não vai poder ter acesso à casa própria como Minha Casa Minha Vida permitia. A Central do Brasil está terminando. No QR Code que aparece aí na sua tela, você encontra todos os nossos conteúdos. E também pode falar com a gente pelo WhatsApp. Anota aí, DDD 11 93081 3336. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.